poderemos falar de um fluxo energético que irá ser medido na ordem das centenas de milhares de milhões de euros. É suficiente obter o interesse de um negociante. As grandes ideias espalham-se mais depressa quando oferecem a promessa de grandes lucros. Com o hidrogênio, a vantagem económica pode ser muito grande. É assim que a indústria automóvel encara as coisas. Se tudo o resto fosse igual, quem é que não ia gostar de ter um carro que só deitasse água pelo tubo de escape? Agosto de 2003. Um gigantesco apagão no noroeste dos Estados Unidos deixou quase 50 milhões de pessoas sem eletricidade. Um mês depois aconteceu o mesmo em Itália, deixando quase todo o país sem energia. À medida que o nosso consumo energético aumenta, os antigos sistemas parecem ter cada vez mais dificuldade em nos acompanhar. 98 ou 99% das nossas falhas de energia têm origem na rede elétrica. Quase todas elas são ao nível da distribuição. Portanto, se queremos fazer um fornecimento de energia acessível e de confiança, temos de produzir essa energia no próprio local ou perto dos clientes. Os peritos dizem que a estrutura centralizada da rede elétrica é uma das maiores vulnerabilidades dos Estados Unidos. O risco que a nossa rede elétrica corre tem de ser levado a sério. As células de combustível podem ajudar-nos a criar um sistema mais descentralizado que seja menos vulnerável a falhas causadas por erro humano, tempestades ou até mesmo atos terroristas. A tendência geral para descentralizar a distribuição de eletricidade, mudando a central elétrica da distante estação central a centenas de quilómetros de distância para as nossas caves, quintas, sótãos ou garagens, é perfeitamente adequada às células de combustível e à economia do hidrogênio. O grande objetivo poderia ser a substituição de todos os carros por veículos a hidrogênio. Mas quando pensamos nos crescentes desafios que a indústria da eletricidade enfrenta, o objetivo pode ser ainda mais ambicioso. Dentro de cada carro pode existir uma pequena central movida por uma célula de combustível que converte o hidrogênio em eletricidade de forma limpa e eficaz. Isso desencadeou uma ideia revolucionária. Com milhões de mini-centrais elétricas a circular pelas ruas, o Dr. Geoffrey Ballard, um pioneiro das células de combustível, foi um dos primeiros a colocar uma questão pertinente. Haverá maneira de aproveitar esta enorme capacidade de produção? 4% dos veículos da Califórnia representam uma capacidade de produção maior que a de todas as centrais estacionárias do Estado. Isto significa que temos 25 vezes mais capacidade de produção a circular pelas ruas. Com a internet a ligar todos os computadores, podemos tirar partido de programas como o SETI, ou Search for Extraterrestrial Intelligence. O programa corre como um screensaver, mas sempre que não estivermos a usar a potência do computador, emprestámo-la para ajudar a procurar sinais de vida inteligente noutras partes da galáxia. A esta abordagem dá-se o nome de computação distribuída. Usar o mesmo processo com os carros recebeu o nome de Internet de Energia. Este processo consiste essencialmente na possibilidade de estacionar o carro enquanto estivermos no emprego, ligá-lo à rede elétrica e usar a sua capacidade de converter o hidrogênio em eletricidade para fornecer energia. O conceito é espantosamente simples. Imagina a situação seguinte. O indivíduo chega ao emprego e estaciona no parque da empresa. Todos os lugares de estacionamento estão equipados com um simples dispositivo de ligação que fornece um pequeno fluxo de hidrogênio. Quando o carro está ligado à sua célula de combustível, que de outra forma estaria desligada, está a produzir eletricidade que vai alimentar o edifício. No melhor dos cenários, poderia até eliminar qualquer necessidade de energia exterior. Quando o indivíduo sai do emprego, pode regressar a casa com o depósito cheio de hidrogênio. Se apenas 4% de todos os carros do mundo estivessem ligados a esta rede de energia, a necessidade de centrais estacionárias seria praticamente suprimida. Em casa, enquanto o carro está estacionado na garagem, a célula de combustível pode ser usada para iluminar e aquecer a casa ou para produzir eletricidade que pode ser vendida à rede elétrica. Trata-se de uma vantagem de convergência fundamental. Com as células de combustível podemos usar o automóvel para alimentar o nosso local de trabalho ou a nossa casa quando não estamos a utilizá-lo. Uma frota completa de carros e caminhonetas que fizessem isto teria entre 6 a 12 vezes mais capacidade de produção que todas as companhias de eletricidade. Trata-se de um conceito muito forte.
É emocionante imaginar a profundidade que uma inovação desta envergadura, assente no hidrogênio, pode vir a ter na nossa vida nas próximas décadas. A China tem uma população de mais de 1,3 bilhões de pessoas. Ao longo da última década, o crescimento sem precedentes da sua produção industrial fez aumentar exponencialmente a procura de novas fontes de energia. Durante muito tempo, o carvão foi o principal combustível a mover a economia chinesa. É impossível liderar por muito tempo a segunda ou terceira maior economia do mundo com uma tecnologia que assenta nos métodos antiquados de consumo de carvão. O governo chinês apercebeu-se disso e em 1996 modificou a sua política energética para trocar o carvão pelo uso mais eficaz de energias renováveis, gás natural e hidrogênio. Isto está a acontecer tão depressa que a China é responsável por 4/5 da redução do consumo de carvão desde 1996. As estradas e autoestradas da China estão a expandir-se a uma velocidade espantosa. São construídos cerca de 40 mil quilómetros de novas estradas todos os anos. E além disso, prevê-se que os consumidores chineses venham a comprar mais do dobro dos carros. Num projeto conjunto com a General Motors, o Dr. Zui Bin e a sua equipa do Centro Automóvel Panasiático construíram o protótipo da célula de combustível Phoenix. O mais interessante é que o governo chinês também parece estar determinado a competir com o Ocidente em áreas como os veículos a hidrogênio, com células de alimentação direta. Com a sua enorme capacidade de produção em massa, é muito provável que a China venha a ser um elemento muito importante na futura economia do hidrogênio. O Dr. Mao Zongqiang é professor de engenharia da Universidade de Tsinghua, em Pequim. Temos o apoio do governo e temos muitos cientistas, engenheiros e também alguns homens de negócios a trabalhar em conjunto para desenvolver o projeto do hidrogênio. A longo prazo, talvez daqui a 30 ou 40 anos, o hidrogênio pode dar à China uma grande parte da energia de que ela precisa. Acho que o hidrogênio irá melhorar a vida do povo chinês. A Índia em breve ultrapassará a China e passará a ser o país com maior densidade populacional do mundo. É um país de contradições perturbadoras. Apesar de cerca de 300 milhões de cidadãos terem um estilo de vida moderno de classe média, o triplo dessas pessoas tem de lutar pela sobrevivência diária. Mais de metade da população não tem acesso à água potável ou à eletricidade. O hidrogênio é encarado como uma possível solução para muitos destes problemas. A doutora Krishna Sapru. Temos desafios enormes pela frente. Existe uma tremenda escassez de energia, eletricidade e combustível para os meios de transporte. A Índia gasta uma grande percentagem das suas reservas externas para importar energia. Num país que se vê a braços com tantas incertezas económicas e ambientais, é essencial encontrar alternativas viáveis para os combustíveis fósseis. A Índia tem um programa muito sólido para as energias renováveis. Já temos instalados entre 1.300 e 1.400 megawatts de capacidade eólica. Temos uma indústria fotovoltaica em franco crescimento e ainda várias centrais de biogás que usam resíduos animais e agrícolas. Mahatma Gandhi, o pai da nação indiana, dizia que o desenvolvimento deste país devia começar pelas aldeias. Se conseguirmos desenvolver tecnologias descentralizadas para produzir e utilizar o hidrogênio, ele pode mudar a vida dos mais desfavorecidos de uma forma espantosa, um pouco por todo o mundo. Nos países do terceiro mundo, o hidrogênio é sinónimo de disponibilidade energética, o que significa liberdade, mobilidade, ar puro, educação, cuidados de saúde, empregos e sustentabilidade.